Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a Covid-19, a doença do ano de 2020 e 2021. Então, a primeira coisa que nós temos que saber são três conceitos diferentes: o que é coronavírus, o que é Covid-19 e o que vem a ser SARS-CoV-2. Então, coronavírus é o nome que nós damos a um grupo de vírus que tem a anatomia semelhante, ou seja, uma espécie de coroa. Então, nós vamos ver no slide seguinte que esses vírus apresentam na sua estrutura uma espécie de proteínas que vão dar a sensação de corona. Então, existem vários vírus que têm essas características e esses vírus todos, que são diferentes entre si, fazem parte do mesmo grupo, chamado coronavírus. Nós temos um conceito que é o Covid-19. Covid-19 é o nome que nós damos à doença que o vírus causa. Então, Covid-19 é o nome da doença, que pode levar à fase mais grave, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda, que é a fase mais grave da doença Covid-19. E nós temos o SARS-CoV-2, que é um vírus que é o agente causador da doença Covid-19. Então, coronavírus é onde se enquadra esse SARS-CoV. Então, o SARS-CoV é um dos vírus que pertence à família do coronavírus. E esse SARS-CoV é o responsável por promover a doença chamada Covid-19. Então, neste exemplo, nós temos aqui a representação esquemática dos vírus que pertencem à família coronavírus. Então, aqui essas proteínas dessas espécies de coroa ao vírus é que deu origem ao nome da família coronavírus. Então, coronavírus vem por causa dessas proteínas que, ao ser analisado, dá a sensação de coroa nesse vírus. E essa família, esse grupo coronavírus, eles existem vários vírus que fazem parte deste grupo. Parte desses vírus acometem, fazem mal, causam doença a animais, como gato, cachorro, morcego, camelo, e parte deste grupo dos coronavírus fazem mal à espécie humana. Então nós temos um grupo de coronavírus que fazem mal, que causam doença para a espécie humana, e grupo de coronavírus que fazem mal para animais. Geralmente, os que infectam animais não infectam o homem, e vice-versa. E nós temos agora o SARS-CoV-2, que é um novo tipo de vírus que acomete a espécie humana, e é este que causa a Covid-19. Então, o SARS-CoV é um dos vírus que pertence ao coronavírus, que causa a doença hoje chamada Covid-19, que tem como principal acometimento, agravamento, doenças pulmonares. Então, nós temos aqui novamente a representação, do vírus SARS-CoV-2, e aqui seriam as coroas que vão dar o grupo da família coronavírus, e nada mais é o Covid-19, uma sigla de uma doença causada por um vírus da família corona. Então, nós temos aqui um dos causadores, uma representação dos causadores da Covid-19, que seria os vírus SARS-CoV-2. Então, vamos tentar ver aqui o que é a Covid-19. Os coronavírus são uma grande família de vírus, comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus,
o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomática a quadro graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, com poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Então, mais uma vez, nós temos aqui a representação do vírus, do agente causador da Covid-19, o chamado SARS-CoV-2, que é um vírus. E esse SARS-CoV-2, que é o vírus que pertence à família coronavírus, é que causa a Covid-19, que é a doença em si. E aqui nós temos que a Covid-19 é uma sigla que tem como nome, significa o quê? Se D vem de doença, V de vírus e C de corona. Então, é uma doença causada por um vírus que pertence à família do corona. Então, basicamente, é esta a imagem que nós temos. E quais são os principais sintomas da Covid-19? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, presença de um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e dispneia. Então, basicamente, nós vamos ter como principais sintomas da Covid-19 febre alta, tosse, dores musculares, falta de ar e secreção na garganta. E como que é transmitido de uma pessoa para outra essa doença Covid-19? Então, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo ou por meio de toque do aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro. Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclado de computador e etc. Então nós temos aqui agora as principais formas de transmissão, que pelo menos hoje é reconhecido: espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, contato próximo, como toque ou aperto de mão, e vamos falar um pouquinho mais sobre essa forma de transmissão, que na verdade é uma transmissão secundária, mas vamos explicar depois. Contato com objetos ou superfícies contaminadas. Então essas são as formas principais de uma pessoa passar o vírus para outra pessoa. E como é transmitido aqui, nós já falamos. Então, em relação à importância do uso de máscara, Então, basicamente, nós temos alguns estudos que dizem que aqui nós temos do lado pessoas contaminadas e aqui pessoas que não estão contaminadas com o vírus causador da Covid. Se uma pessoa contaminada não usa máscara ou proteção facial mínima, mesmo a outra usando, o risco de contágio é de 70%. Por outro lado, se a pessoa que tem o Covid, tem a doença, tem o vírus, ela usa a máscara,
e a outra pessoa não usa máscara, a chance de transmissão é de 5% apenas. Por outro lado, se ambas as pessoas, o portador do Covid e a pessoa que não possui o vírus ainda, os dois usando máscara, a chance de contágio é de 1,5%. Ou seja, aqui está justificado a importância de todos usarem máscaras, ainda mais sabendo que a pessoa pode ter o Covid e ser assintomático, ou seja, nem ela mesma sabe que está portando o vírus causador da Covid. Então, como nós não sabemos se estamos ou não contaminados, em respeito ao próximo, sim, nós temos que usar proteção facial para evitar a contaminação. Então, esta é um dos fatores principais que nos motivam à exigência de máscara facial no uso cotidiano, principalmente em ambientes públicos. E quais são as janelas de infecções que o corpo apresenta? Então vamos lá. Primeiro temos que entender que nós temos a pele. A nossa pele ela é uma barreira natural contra micro-organismos que podem infectar o nosso corpo. E esta barreira, ela existe em praticamente todo o nosso corpo, revestindo o nosso corpo, cobrindo o nosso corpo. Porém, existem algumas áreas que elas não fazem parte, como, por exemplo, a boca, a parte interna da boca, a parte interna do nosso nariz e os nossos olhos. Então, basicamente, esses três estruturas seriam as janelas de entrada para qualquer micro-organismo, incluindo o coronavírus, incluindo o SARS-CoV, que é um dos vírus causadores de doenças humanas. Então temos que lembrar que essas janelas de infecções, elas estão presentes tanto para o coronavírus, né, que seria o causador da Covid-19, como para outras doenças também, que acometem a espécie humana. Então nós temos aqui a boca, nariz e olhos. Por isso da importância de nós sempre higienizarmos a nossa pele, né? Nós vamos ver depois mais para frente que não é só a mão, o braço, o antebraço, o cotovelo. Nós temos que fazer uma higiene completa do nosso braço, vamos assim dizer, incluindo a mão. Além disso, nós temos também que higienizar os nossos alimentos, pois se eu pegar com minha mão contaminada, pegar um alimento e esse alimento não foi higienizado, eu vou transmitir todos os micro-organismos que estavam na minha mão para o alimento e do alimento para a minha boca. Então nós temos que higienizar as nossas mãos, braços, antebraços e cotovelo, nós temos que higienizar os nossos alimentos e manter o uso constante de máscara para protegermos da nossa saliva os nossos amigos, familiares e vizinhos. Então, essas são as janelas de infecção: boca, nariz e olhos. Por isso que para coçarmos o nariz ou para que nós possamos coçar os nossos olhos ou mesmo bocejarmos, né, nós temos que sempre higienizar primeiro nossa mão, depois fazer nossa higiene necessária e o ideal, de novo, re-higienizarmos as nossas mãos. E quando falamos mão, sempre entendam: mão, braço, antebraço, cotovelo, tá certo? E nós temos aqui uma outra janela de infecção, que seriam os nossos machucados, né, que já são algo não tão comum e rotineiro. Mas sim, é uma janela de infecção. O machucado, ele quebra a integridade da pele, podendo, dessa forma, permitir a passagem de micro-organismo. Por isso que nós falamos sempre que o ideal é fazer o cumprimento sempre à distância. Então, evitar também o cumprimento com o cotovelo. Cumprimente mantendo sempre à distância. Então, o que eu sempre indico para evitar esse tipo de transmissão de partículas virais, de micro-organismo de uma pele para outra, é adotarmos, pelo menos nesse momento, o cumprimento à distância, né? Ou com reverência,
ou com alguma simbologia, ou com o famoso oi e tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Seria sempre o ideal. Outro erro comum, por que eu falo sobre não cumprimentar com o cotovelo? Muitas vezes nós higienizamos a mão. Aí nós vamos lá ensinar a gente a espirrar, né, por cima do cotovelo, né, protegido pelo nosso cotovelo. Eu espirrei, então toda essa área está contaminada agora. Aí eu higienizei minha mão, mas não o cotovelo. De repente, por alguma razão, eu dei vontade de coçar o cotovelo. Pronto, já peguei novamente micro-organismos que estavam nessa área e retransmiti para a minha mão. Minha mão volta a ficar contaminada e aí eu posso me contaminar ou colocando a mão na minha boca, ou no meu nariz, ou nos meus olhos. E ainda contaminar, por exemplo, os alimentos que eu vou ingerir. Então, a melhor forma de cumprimento é a distância, com reverência, com algum símbolo próprio de cumprimento cultural, ou o famoso oi, boa tarde, boa noite e bom dia, né, à distância. E quando formos higienizar as nossas mãos, nossos braços, antebraços e principalmente também a nossa região de cotovelo. E como se proteger? Então, as recomendações de prevenção ao Covid-19 são as seguintes. Então, lave com frequência as mãos até a altura dos cotovelos, pelo menos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. E essa frequência deve ser ampliada quando estiver em alguns ambientes públicos, ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, quando utilizar a estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. Ao tossir ou espirrar, não tire a máscara. Então, já presenciei situações que a pessoa vai espirrar, ela baixa a máscara para espirrar. Então, não adiantou nada o uso de máscara. Se o objetivo da máscara é evitar que você cuspa, que você solte perdigoto, que você espirre na cara do outro, se eu abaixo a máscara para espirrar, não adiantou nada a máscara então. Então a máscara não deve ser tirada quando você for tossir ou espirrar. E cubra, se possível ainda, o nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. E é exatamente por essa situação que você deve higienizar, inclusive os cotovelos também, aquela área toda do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção facial com as mãos não higienizadas. E após tocar, obviamente, higienizar. Então tá aqui, se tocar os olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos. Mantenha a distância mínima de 1 metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular, brinquedo das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientação disponibilizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde, ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Recomenda-se a utilização de máscara em todos os ambientes. As máscaras de tecido, as caseiras e artesanais, não são equipamentos de proteção individual, não são chamados EPIs tradicionais, mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminada, o que nós chamamos de perdigoto.
Então, o uso da máscara comum, convencional, não é uma EPI própria, pois EPI próprios, que são equipamentos voltados para a proteção, tem camadas diferenciadas, tecidos próprios, existem mecanismos de retenção microbiológica. No caso das caseiras, não tem essa retenção real microbiológicas, mas elas nos protegem contra a saída de perdigotos, que são gotículas que podem sair na nossa fala, no nosso espirro, na nossa tosse. Então, sim, não é o mais indicado, mas é uma forma que atenua o processo de transmissão do vírus. Devemos sempre estimular os familiares, amigos e colegas de trabalho sobre a importância e do uso de máscara e da higienização das mãos na prevenção da disseminação do vírus causador da doença Covid-19. Então, mais uma vez, nós temos aqui imagens que representam as formas de conduta que devemos ter de comportamento em relação à Covid-19. Então, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E sempre quando falarmos de mãos, lembrar que é mão, antebraço, braço e cotovelo. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Na verdade, usando a máscara, ainda assim você pode usar lenço, por exemplo, para ficar mais protegido, e ainda assim utilizar o braço como uma forma de evitar que o seu perdigoto, o seu espirro, o seu catarro, passe para o próximo. Evitar aglomerações, principalmente se estiver doente. Manter os ambientes sempre arejados e ventilados, e evitar o compartilhamento de objetos pessoais. Então, basicamente, nós temos estas formas de prevenção. E em relação à máscara caseira, que lembrar que não é um EPI, né, um equipamento de proteção individual ideal, mas é um dos mecanismos que nós temos de evitar o perdigoto, evitar que o espirro ou que o catarro possa ser disseminado de forma mais livre. Então ajuda sim, não é o ideal, mas é uma ajuda. Nós temos que lembrar que a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. Cubra a boca e o nariz e amarre ou prenda-a de forma que fique bem ajustada, não deixando espaços frouxos entre o rosto e a máscara. A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. Se estiver na rua, coloque a máscara já usada em um saco fechado para não contaminar o restante dos seus pertences. Depois de colocá-la, não toque no rosto ou fique ajustando a máscara na rua. E caso tenha que ajustar, procure sempre ajustar pela alça e não pelo centro da máscara propriamente dito. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem antes de retirar a máscara. Remova a máscara pegando pelo laço ou nó na parte traseira, evitando tocá-la na parte da frente. Lave a máscara com água e sabão ou água sanitária, diluída em água. Lave as mãos novamente com água e sabão. Então nós sim temos que usar a máscara, pois ela protege o nosso semelhante, protege o próximo da nossa contaminação, caso nós estejamos contaminados. E devemos frequentar ou manter o nosso ambiente sempre arejado e aberto, para que o ar possa circular. Então, o ideal é evitar também ambientes fechados, ambientes abafados. Então, dê preferência aos locais abertos, onde as gotículas liberadas na respiração se dispersam mais facilmente no ar. E, além disso, para aumentar a circulação de ar em um ambiente interno, coloque um ventilador de frente para uma janela. Ele funciona como exaustor, puxando o ar de dentro e empurrando para fora do cômodo, promovendo assim uma limpeza do ar deste ambiente. E se eu ficar doente? Se estiver doente,
com sintomas compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta ou coriza, com ou sem falta de ar, evite contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente idosos e doentes crônicos. Procure imediatamente os postos de triagem nas unidades básicas de saúde, ou nos UPAs ou outras unidades de saúde. Após encaminhamento, consulte-se com o médico. Uma vez diagnosticado pelo médico, receba as orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O médico poderá solicitar exames complementares. Inicie o tratamento prescrito imediatamente. Mantenha seu médico sempre informado da evolução dos sintomas durante o tratamento e siga suas recomendações. Ainda no caso de ficar doente, caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da residência durmam em outros cômodos, seguindo também as seguintes recomendações. Mantenha a distância mínima de 1 metro entre a pessoa infectada e os demais moradores. Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária, álcool 70% ou outro produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Se uma pessoa da casa estiver diagnóstico positivo, todos os moradores devem ficar em distanciamento conforme orientação médica. Utilize máscara o tempo todo. E evite compartilhar sofás, cadeiras, talheres e etc. E realize a limpeza e desinfecção frequente com água sanitária ou álcool 70%, ou outro produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, de forma geral, todos os processos de infecção se dá através de um agente causador, que no caso da Covid-19 seria o vírus SARS-CoV-2. Ao infectar ao indivíduo, causando a infecção, essa infecção pode causar a manifestação da doença. E quando tratada, geralmente leva à recuperação. Este é o processo de infecção básico da maioria das doenças, incluindo a Covid-19. E quem faz parte do grupo de risco? As gestantes, os lactantes, ou seja, as mulheres que dão de amamentar aos seus filhos, a amamentação, maiores de 60 anos, portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras da imunidade, quando tem uma doença que compromete o sistema imunológico do indivíduo. E, por fim, para encerrarmos a aula, lembrar dos protocolos básicos da prevenção contra a Covid-19. O distanciamento social, a higiene pessoal, limpando a mão, o antebraço, braço e cotovelo com água e sabão ou álcool em gel 70%. E o uso da proteção facial, que são as máscaras, protegendo tanto a boca quanto o nariz. Não adianta deixar o nariz para fora ou a máscara no queixo, deixando o nariz e a boca. A proteção facial tem que ser do nariz e da boca. Então, seguindo esses protocolos básicos de prevenção da Covid-19, nós podemos voltar, por enquanto, a um novo normal. E damos assim por encerrado a nossa videoaula de hoje e espero vocês e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!